Eu estive no Recife fazendo uma convenção junto com o Sexteto para BCP, Nokia, e lá quando eu cheguei, um dos meus entrevistados era o Ariano Suassuna. Como ele não sai nunca de lá, eu digo, eu não vou perder essa entrevista. Estou no Recife, vou entrevistar o Suassuna. O pessoal da Rede Globo foi impecável, pessoal, aliás, meu agradecimento a todo o pessoal da Rede Globo lá do Recife. Eles trouxeram tudo, câmeras, 3 vídeos, enfim, tudo que era possível. E a gente já num palco foi em cima da hora. Então, claro que o som não é igual ao daqui e também a imagem não é igual à nossa, porque o cenário já estava montado, foi uma coisa resolvida às pressas e graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que mesmo assim vale, porque é uma entrevista antológica com esse dramaturgo, intelectual, artista, para mim também showman, como vocês vão ver, Ariano Suassuna. Virem, solta! Ariano Suassuna, Maomé não vai à montanha, mas a montanha veio a Maomé. Você sabe que isso é uma das coisas mais insistentes por parte não só da nossa produção, mas de pessoas que telefonam, pessoas que pedem. E o Ariano Suassuna, cadê a pauta do Ariano Suassuna? Eu digo, eu sei, mas ele não pode vir, ele não está querendo vir, ele não pode viajar. É verdade que você tem medo de andar de avião? Não, eu não gosto de viajar. Seja de avião. Agora, acho avião a pior viagem de todos. Eu não gosto de viajar de coisa nenhuma, mas gosto de ficar na minha casa. Mas, engraçado, Jô, eu não tenho muita personalidade. E todo mundo dizia, é bom viajar é muito bom. Aí eu dizia, é mesmo, viajava, achava ruim, não sabia o que era. Aí eu dizia, é o avião, depois eu dizia, não, é o carro. Aí eu viajava de carro, achava, até que aos 58 anos eu descobri que eu não gostava de viajar. Foi uma felicidade completa. Isso depois de ter viajado durante anos a fio. E tomar cafezinho é outra coisa, eu não gosto de cafezinho, só descobri aos 60 anos, eu descobri. Eu dizia, é porque é quente, eu tomava quente e me queimava, aí eu tomava frio, eu achava cedo, até que aos 60 anos eu descobri que não gostava de cafezinho. E todo brasileiro gosta de cafezinho, eu pensava que gostava, mas não gosto não. Ariano, eu queria falar um pouquinho do Romance da Pedra do Reino, que é um livro esgotado há 20 anos, um livro sensacional, um livro que é um marco na nossa literatura. Quando é que vai haver uma reedição? Olha, João, é um pouco culpa minha. Eu sou meio complicado nesse negócio de edição. Por um lado, aconteceu uma coisa desagradável. Eu até não gosto nem de dizer, porque parece que fui eu que dei o azar, mas o editor que editou A Pedra do Rei me quebrou. Não sei se foi por causa da Pedra do Rei, me quebrou. Aí passou muito tempo sem editar, quando agora ele se recuperou. Aí eu estou inventando um outro romance e eu vou incluir A Pedra do Rei nesse romance. Aí é por isso que eu não tenho... E qual é a próxima editora que você pretende quebrar agora depois? Olha, eu ainda não tenho editora escolhida. Ó, eu vou pedir para a gente usar esse microfone mesmo, porque o outro está reverberando muito. Você se incomoda ou não? Não precisa tirar, não, ele desliga. Toninho, corta ali e vamos em frente. Antes da gente continuar nesse papo de literatura, eu queria que você contasse uma história que eu soube através do Luiz Mendonça, uma história que se passa com os militares de 64, quando você foi lá defender o pessoal do Movimento de Cultura Popular do Recife, junto ao general Justino Alves Baixo, do 4º Exército. Como é que foi isso? Não, olha, não foi o general Justino, não. Não? Não. Eu me vali do fato de ser amigo do nosso querido crítico de música e de literatura, Andrade Muricy. O irmão dele, mais moço, o general Antônio Carlos de Andrade Muricy,
tinha a fraqueza de gostar de música. E por aí a gente se tornou amigo dele. Então, quando os meus amigos, considerados na época subversivos, começaram a ser perseguidos, eu fui lá falar com o general Muricy e ele me atendeu várias vezes a propósito, não só de Luiz Mendonça, como de várias outras pessoas. E aí resolveu. Mas tem uma história, como é que o negócio de chegar até os Estados Unidos, como é que se ensina um camponês? Tinha um texto do MCP que ensinava um camponês a chegar a pé nos Estados Unidos. Você está lembrado dessa história? Me lembro. Isso foi uma das coisas de que acusaram o pessoal do MCP. Né? E o texto dizia o quê? O texto eu acho que era um negócio de vai de posto S em posto S, não é? E chega lá. E chega lá, Aí o general falou isso para você e você respondeu o quê? Eu disse, olha, não leve essas coisas em conta não, porque essas coisas no posto S é verdade mesmo. É verdade mesmo e não tem que se perseguir os intelectuais somente por causa disso não. Por causa de uma bobagem de gasolina. Pois é. Mas já que você falou aí em história, deixa eu lhe contar uma história. Você perguntou ao público se o público ainda conhecia a palavra murcica. Não é? Murcica, que é cacuete, né? Tique nervoso. Tique nervoso. Então, aqui, na época do bonde, existia um bonde chamado o bonde Zeppelin. E o bonde Zeppelin tinha 2 bancos, que as pessoas ficavam... No começo tinha bancos comuns, normais, as pessoas ficavam de frente. Mas, atrás, eram 2 bancos, ficavam todos... Chamavam o cara duro, porque a gente ficava olhando um para o outro assim. Cara dura, era o nome Era o nome do banco, né? Dos bancos, os 2 bancos. Aí, no bairro do Espinheiro, existia um camarada que tinha 2 apelidos, era Calango Elétrico e Benedito Mucica, porque ele não controlava os movimentos não, ele era, então ele chamava Benedito Mucica. E um dia, eu vou contar a história em termos de real, né, do dinheiro real, porque para ficar mais compreensível. Então, Benedito Mucica entrou no bonde Zeppelin com a mulher, e ele sentou-se num cara dura e a mulher sentou-se no outro, porque os outros lugares estavam ocupados. No momento em que o cobrador chegou junto dele, que não havia borboleta não, o cobrador chegou junto dele para cobrar, ele deu uma nota que seria hoje de R$50 e custava, digamos, 50 centavos a passagem. E ele foi apontar a mulher, mas quando ele foi apontar, ele se descontrolou e... Aí o sujeito deu R$1,50 de troca, ele pagou o bolo todinho. Pagou por todo mundo. Hoje em dia não se usa mais essa expressão de música. Eu uso, mas eu sou meio antigo, não é? Os outros aí, a juventude eu não sei, mas eu uso, continuo usando. Eu acho que é uma expressão deliciosa. Tem algumas expressões típicas do Nordeste que eu acho que são de uma riqueza impressionante. Você sabe que eu assisti aqui no Recife, eu estava casado na época, estava em lua de mel com Tereza Austrégésimo, uma atriz de quem, aliás, você tinha escrito há pouco tempo elogiando o trabalho dela. Nós fomos assistir aqui no Teatro Princesa Isabel, em 1900 Santa Isabel. Teatro Santa Isabel. Santa Isabel, perdão. No Teatro Santa Isabel, que eu soube que está reformado agora, é verdade? Teatro Santa Isabel, a estreia em 1960, acho que janeiro de 60, da Pena e a Lei. Sim. Que era um espetáculo maravilhoso, porque tinha aquele ato que era tudo... Os atores viravam... É verdade. Os atores viravam mamulengos. Tinha o Cabo Rosinha, que odiava ser chamado de Cabo Rosinha, pelo apelido. Essa coisa de pessoas que odeiam apelido é verdade. É verdade. Você conhece alguém aqui, alguma figura típica que tenha esse ódio? Esse homem mesmo de que eu contei a história, ele tinha horror a ser chamado de Benedito Mucica, né? Verdadeiro horror. Tem
outra história muito boa dele, João. Diz que uma vez, era tempo de carnaval, e ele entrou no bonde, novamente no bonde de Espinheiro, né? E ele vinha com a mulher dele, e era na época que as mulheres têm uma coisa que varia muito a moda, né? E nesse tempo, as mulheres tinham uma moda estranha, que aqui saiu uma espécie de platina feita às dragonas de Deodoro da Fonseca. E era cortado embaixo, não é? Cortado embaixo. E a mulher dele era, não sei se eu estou era um pouco gorda. Era gorda mesmo. É gorda, já eu vou dizer assim mesmo. Era gorda. Aí saiu um pouco assim do corte. Aí lá vinha um bêbado, você falou em bêbado, aí lá vinha um bêbado. Aí quando viu aquela coisa sair, deu uma tentação, ele deu um aperto. Aí Benedito Mucica puxou o revólver para atirar. Mas aí ele atirou para trás. Aí disse que viu um bombeiro subindo no ônibus, arrancou aquele calango do chapéu. Aí o bombeiro saiu na carreira e disse que chegou lá no quartel dos bombeiros e disse: seu comandante, não deixe bombeiro nenhum ir ao bairro do Espinheiro. Está uma perseguição aos bombeiros lá, horrorosa. Eu ia entrando, não fiz nada, levei um tiro. Ai, maravilha. Os personagens que você cria são baseados de uma forma, quer dizer, de uma maneira geral, em personagens da nossa cultura popular, quer dizer, quase que arquétipos, né? Quase que tipos, né? Que já estão bem enraizados na nossa cultura. Mas tem algum personagem que seja criado em cima de alguém que você tenha conhecido? Tem, João, muito. Às vezes eu me baseio em personagens da literatura de cordel, né? Mas às vezes me baseio em pessoas reais. O Chicó, do Alto da Compadecida, existiu, morava em Itaperuá, minha terra, no sertão da Paraíba, e se chamava Chicó. Eu não tenho o nome dele mesmo. O nome dele mesmo. Era uma figura. E ele ficou sabendo disso, dessa homenagem? Não, eu procurei me certificar. Ele já tinha morrido quando eu tive mais liberdade por causa disso. Mas, olha, Chicó tem umas histórias ótimas. Ele uma vez, repare que coisa, para nós todos, para Denise, para você, para mim, para todos nós que somos do campo da arte, isso é uma história maravilhosa porque mostra o direito do sonho e da fantasia sobre o real. Eu simpatizo muito com os mentirosos, por causa disso, não é? Evidentemente eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? Agora mesmo eu estou cultivando ela aqui de Pernambuco. Ele disse que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha do estado, porque conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. Fez um cruzamento de abelha com vagalume e o mestiço trabalha de dia e de noite à luz das velas. Uma beleza isso, não é? Repare, não existe não, mas devia existir. É verdade. Deus vai e inventa, não é? Tinha que ser inventado. Não é verdade? Pronto, foi bem. Aí Chicó estava contando, ele gostava muito de contar história assim para um público, e a gente começava a achar graça, e aí ele começava a mentir mesmo. E ele começou a mentir. Aí quando ele estava bem entusiasmado, chegou um antipático, né? Um sujeito desagradável, aí disse: não, essa história não foi assim não. Eu estava lá e vi, e não foi assim não. Aí ficou aquele constrangimento assim. Aí Chicó disse: tá vendo? Tudo bem, veja que coisa você fez. Agora estou eu constrangido, todo mundo constrangido. Todo mundo sabe que eu minto. Ninguém reclama. Agora eu pergunto a vocês, me diga uma coisa: vocês preferem minhas mentiras ou a verdade desse besta? Aí
levou. Não é verdade, isso é o direito do sonho, hein? Não é o direito da arte. Claro. Não é verdade? A fantasia. A fantasia, o sonho. Quer dizer que ele era um grande... Foi o maior mentiroso que você conheceu? Foi Você o conheceu? maior mentiroso que eu conheci, foi Chicó. E o maior e o mais lírico. O mais lírico também, não é? Você estava me contando lá uma história maravilhosa do Camilo de Holanda, que também já morreu, acho que a gente pode contar. Pode contar, é. Não pode? Eu não sei, eu sou muito contra, eu digo sempre, eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Não é? Uma falta de educação. Não é? Constrange quem fala e não é? Constrange quem fala e constrange quem ouve. Não custa nada a gente esperar que a pessoa dê as costas. Não é verdade? Então é por aí, eu acho que a gente pode perfeitamente contar a história de Camilo de Holanda. Camilo de Holanda, que aliás eu estava dizendo a Jô, nós somos aliados há 3 gerações, porque os 2 tios avós dele, a um eu devo um favor enorme, Orris Soares, tio avô de Jô, porque ele fez o prefácio do livro de Augusto dos Anjos, um prefácio belíssimo. E o outro, Oscar Soares, acompanhava politicamente meu pai, João Suassuna, né, que era político, governou a Paraíba, como Camilo de Holanda também, não é? Isso. Pronto. Agora, eu estava contando a Jô, de quem Camilo de Holanda também é parente. É, parte de minha avó. Parte de sua avó. Isso. O doutor Camilo de Holanda foi o homem mais roento que já existiu na Paraíba e no Nordeste todo. Era inimigo dele, os amigos não tinham defeito, os inimigos ele não via nenhuma qualidade, e se não tivesse defeito ele inventava. Era uma figura roenta, medonha. E ele inimizou-se, como disse o nome também. E morreram todos. Morreram todos, a gente não tem ninguém aqui na frente. Ele inimizou-se com um cidadão lá chamado Antônio Pessoa. Aí, quando ele estava no governo, chegou uma pessoa lá da Paraíba, no palácio, e disse: doutor Camilo, eu vim dizer ao senhor que Antônio Pessoa morreu. Aí ele disse: vão ser 3 dias de festa no inferno. Imagina que negócio duro, danado. Aí ora, eu estava dizendo a Jô, hoje em dia, na Paraíba, uma palavra assim do governador tem uma repercussão enorme. Imagine naquela época, não é que o governador era uma coisa. Aí a Paraíba todinha, de repente, a notícia correu, ficou a Paraíba toda empolvorosa. Aí o arcebispo da Paraíba, Dom Adalto, foi lá no palácio. Chegou lá e disse: doutor Camilo, eu vim aqui falar com o senhor, porque está correndo uma história horrorosa. Aí estão dizendo que, quando comunicaram ao senhor a morte de Antônio Pessoa, o senhor disse que ia haver 3 dias de festa no inferno. Eu estou desmentindo em todo canto, porque uma história dessa não é possível que seja verdade, mas eu quero desmentir com o aval do senhor. Aí ele disse: não, Dom Adalto, pode desmentir, porque eu não pronunciei uma frase absurda dessa. Eu não pronunciei uma frase absurda dessa, e vou lhe dizer o motivo. Porque para a alma de Antônio Pessoa ir para o inferno, era preciso que ele tivesse alma, e aquele cachorro não tinha alma. Em segundo lugar, é que eu não vou, o diabo nunca me fez mal, eu não vou desejar a ele a companhia de Antônio Pessoa para o resto da vida. Bom, isso foi mais ou menos em 1918, quando ele governava a Paraíba. Na década de 30, ele já velho, ele vinha um dia andando na Rua Nova, lá na Paraíba, e aí um amigo nosso, Fernando Nóbrega, avistou o doutor Camilo. Aí aproximou-se e disse: doutor Camilo, eu vim lhe dar uma notícia. Morreu Dona Mariquinha, a viúva de Antônio Pessoa.
Aí ele disse, que dia triste, Fernando. Que dia de luto. Um dia triste. Aí Fernando disse, bom, o homem amansou com a idade, né? Ele disse, dia triste, dia terrível. Que dia de luto no Instituto Butantan. Então morreu aquela serpente velha, não é? Ela por aí. Esse era o... Aquela serpente. Como é que você se sente vendo o sucesso do filme O Alto da Compadecida, que mais de 2 milhões de espectadores já viram o filme? Você viu o filme? Você gostou do filme? Gostei muito. E já que está presente aqui a nossa Denise, estava dizendo a ela, foi a melhor mulher do padeiro que eu já vi. Não é? E não é concordo. Frente, não. Concordo. O Quinteto Armorial. O Antônio Nobre fez parte do Quinteto Armorial. Como é que surgiu a ideia do Quinteto Armorial? João, era o seguinte, veja bem, na minha visão, nós que pertencemos ao Brasil oficial, que é o Brasil dos privilegiados, a gente passa, desde muito jovem, a gente passa por uma verdadeira lavagem cerebral. Quer dizer, nós somos portugueses arrependidos. E alguns olha, eu tinha uma tia-avó, foi a velhinha mais reacionária que eu já ouvi falar na minha vida. Ela tinha horror a Pedro Álvares Cabral. Tá certo? Quando ela falava em Pedro Álvares Cabral, ela trincava o dente, dizia, aquele amaldiçoado. Se não fosse ele, eu tinha nascido na Europa. Quer dizer, e normalmente a nossa classe é quase toda assim, não é? Quer dizer, a classe dominante brasileira no século XIX queria ser francesa, hoje quer ser americana, não é? Quer ser americana. Inclusive estão criando problemas para os meninos. Tem menino que fica frustrado se não for a Disneylândia. Não é? Isso é uma coisa triste, a meu ver, porque eu acho a Disneylândia um lugar terrivelmente feio. Aquilo, na minha visão, é um monumento maior que a imbecilidade humana ele ergueu no campo das cidades. Eu nunca fui lá, não. Nunca fui, não, nem vou. Eu, quando era jovem, 2 amigos meus meteram na cabeça que eu tinha que ir fazer um curso na Europa. Arranjaram bolsa de estudo para mim, me matricularam num curso lá e já estava tudo pronto. Quando um deles disse, não, você tem que ir, porque um escritor brasileiro não pode conhecer o Brasil sem ir à Europa. Eu disse, como é? Que negócio de... Então, um escritor alemão, um jovem, não conhece a Alemanha sem vir ao Brasil. Aí depois eu não vou mais, não. Não vou, não. E não foi mesmo, não. Tá certo? Eu nunca saí daqui, nem saio. Eu já não gosto de viajar. Agora então é que não sai, agora né? É que não sai mesmo. Existem alguns países que até seria bom que eu tenho vontade de conhecer. Por exemplo, Portugal, né? Eu disse ao presidente Mário Soares, seu parente, né? Ele me deu uma condecoração e no dia me convidou para ir para lá. Eu disse, olha, presidente, eu nunca saí do Brasil, mas se eu for algum dia para um país fora daqui, eu vou para Portugal, porque é o único povo que na Europa tem o bom senso de falar português. Não é? Então, aí eu... De maneira que eu nunca fui lá, como eu estava dizendo, mas aquela minha filha que está ali, aqui, conversou com Denise sobre o retrato falado, ela foi. E ela disse, ela me contou a mim, ela disse, papai, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Um bando de brasileiros lá, fizeram lá aquele espetáculo, aqueles bonecos horrorosos.
enormes, e os brasileiros comovidos, chorando, adeus, Pato Donald, o Pato Donald, do Mickey Mouse, dando adeus, adeus, Pato Donald. Você já imaginou, você se comover com o Mickey Mouse? Meu querido Ariano Suassuna, claro que a gente podia varar a noite aqui conversando. Quero agradecer demais. De novo. Concordo inteiramente. Agradeço de novo as gravuras que você me mandou, belíssimas, que estão num lugar de honra, merecidamente, na minha sala. Agradeço esse papo, essa conversa realmente, sabe, irretocável. Brigadíssimo pela sua presença aqui conosco. Ariano Suassuna.